acreditar que a saída do cônjuge de casa e a permanência dele até o momento no pecado torna a situação irreversível é não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder que ela tem de transformar situações, de mudar qualquer situação. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então isso já deveria ser aí um ponto de esperança e fé muito forte na tua vida, em que nada, absolutamente nada poderia te dizer o contrário. Mas infelizmente não é isso que nós vemos, né? O que nós vemos é que muitas vezes o que o cônjuge está fazendo, as situações que eles nos mostram, nos evidenciam, faz com que nós pensemos justamente que a Bíblia está errada, sim, há impossíveis para Deus, e que sim, há situações em que Deus decididamente não quer se meter, que Ele não quer mudar e Ele vai deixar desse jeito mesmo que está, e nós, então, temos que fazer alguma coisa. E o que nós podemos fazer é seguir a nossa vida e também nos metermos em uma furada igualzinho ao do marido e a da esposa. Muitas vezes é isso que passa nas nossas cabeças. Muitas vezes. A Bíblia diz que o mundo vive uma concupiscência, né? Uma concupiscência mesmo. Lá em 1 João, no capítulo 2, versos 15 a 20, vai dizer: não ameis o mundo e nem no que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tudo que o seu marido está vivendo, que a sua esposa está vivendo, buscando os próprios prazeres, se ensoberbecendo da vida que levam, isso é concupiscência. Isso é apenas atender aos desejos carnais, primitivos. Estão seguindo os desejos que os olhos veem. Estão vivendo as suas vidas como se eles fossem os donos dela. E como se só existisse os prazeres aqui. Como se não houvesse um amanhã, um futuro, uma eternidade. Mas há não só uma eternidade a vir depois da morte, mas há um mundo a nos esperar e tempos que não serão os mesmos de agora. A Bíblia diz que o mundo passa. A concupiscência do mundo também passa. Mas só aquele que faz a vontade de Deus é que permanece para sempre. Só os que fazem a vontade do Senhor. Então não adianta o seu marido, neste momento, estar dizendo que ele está vivendo a vida que ele sempre sonhou, que Deus está abençoando. Não adianta a sua esposa dizer, abrir a boca e gritar aos quatro ventos que agora ela é feliz. Não. Agora ela vive um momento de prazer, de contentamento, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos está proporcionando a ela. Mas a Bíblia diz que isso passa. A gente precisa entender temporalidade. Quando a gente entende os princípios divinos, a gente sabe que há tempo para todas as coisas. Há tempo de tratamento divino, há tempo de permanência no pecado. E a questão da permanência do pecado permanece até quando Deus permite. Até quando Deus deixa. Queridos, quando nós olhamos para os personagens bíblicos, nós vemos mudanças significativas na vida deles. Nós vemos. Deus permite, Deus deixa acontecer muitas coisas, até mesmo para tratamento, para correção, para disciplina. Deus acaba deixando. Quando nós olhamos para Davi, ele recebe a visita lá do profeta, que vai dizer para ele: Davi, você errou. Mas é óbvio que a visita do profeta só acontece depois que ele já errou, que já não tem o que fazer para evitar o erro, mas para não permanecer mais no erro. Por que é que a visita não se deu antes? Porque Davi precisava de tratamento. Porque Davi precisava de correção.
Quando nós olhamos para a vida de Jonas, por exemplo, Jonas não é impedido de comprar passagem, de entrar num barco e ir em direção completamente oposta à que Deus tinha dito a ele. Ele não é impedido. Muito pelo contrário, Deus permite que ele faça tudo isso e no meio da situação toda, Deus o traz de volta. O apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo, era um perseguidor do cristianismo. E por que Deus não impedia? Porque muitas pessoas precisavam ser tratadas por essa perseguição. Porque muitas pessoas precisavam ser corrigidas pelo medo de serem mortas ou presas. E até mesmo porque o apóstolo Paulo precisava ter uma vivência para saber do que estava falando lá na frente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Entenda, o que o seu marido hoje está vivendo, o que a sua esposa hoje está vivendo, serve não somente para a correção da sua vida, como correção da vida deles lá e também da vida dos estranhos que estão com eles. Deus não o deteve, não o impediu de cometer essa insanidade, essa besteira, porque isso vai colaborar para uma mudança significativa na vida dele. Quando Deus deixa eles viverem, experimentarem esses momentos, essa temporalidade no pecado, Deus não está dizendo que é o fim, que acabou, que você deve deixar para lá, que você deve esquecer, que não adianta mais buscar e que você também deve entrar nessa mesma onda. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo: ei, eu tenho o controle de todas as coisas. Eu não perdi o controle. Eu não sou levado pelas circunstâncias. Eu domino as circunstâncias. Eu controlo as circunstâncias. Eu a faço trabalhar em meu favor. Queridos, um grande teólogo dos dias atuais nos diz que até o diabo é o diabo de Deus. Porque até o diabo tem que obedecer a Deus. Até o diabo sabe que ele tem um tempo contado. Querido, você lembra daquela passagem lá, quando Jesus vai até um endemoniado lá e a legião de demônio interpela Jesus e diz: por que vieste a nós antes do tempo? Então ele sabe que eles têm um tempo. Ele sabe que eles têm um tempo para agir e que vai acabar, que esse tempo vai acabar. Eles têm essa consciência. Mas nós achamos que não, que aquilo que o marido está vivendo, aquilo que a esposa está vivendo, que aquilo não tem mais fim, que aquilo não tem mais jeito e que não vai acabar, que eles vão continuar vivendo o que estão vivendo, que o tempo de afastamento vai ser perpétuo, vai durar a vida inteira e que não tem mais jeito. Queridos, nós precisamos parar de achar as coisas e nós precisamos ir para a palavra do Senhor. Ei, querido, você está aqui me ouvindo. Olha só, você está me ouvindo neste momento, buscando restauração de casamento, talvez até duvidando das minhas palavras neste momento, mas eu te pergunto, você tem mergulhado, eu não estou falando de leitura rasa, superficial, eu estou falando, você tem mergulhado na palavra do Senhor para conhecer mais e mais de Deus? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Será que nós temos conhecido? Será que você que está buscando por restauração, você está apenas com vontade de que haja restauração, mas não tem fé, porque a fé é baseada naquilo que você conhece da palavra do Senhor? A fé não é algo que você gera. Não vem de você, não vem de nós, vem de Deus, através de ouvir a palavra do Senhor. Então, muitas vezes você não acredita, muitas vezes você tem dúvida, muitas vezes você tem os achismos que Deus não restaura todos os casamentos, porque o que você está baseando essa sua convicção não é bíblica. A base não é bíblica. A base muitas vezes tem sido o que você vê por aí. E o que você vê por aí é limitadíssimo. Você me diz que fulano orou tanto tempo, buscou tanto tempo e não teve a restauração. Mas eu te pergunto, será que ele orou corretamente? Será que ele fez as coisas que deveria fazer? Ou será que a única coisa que você conhece é que ele dizia que ele estava buscando? Você estava lá no quarto dele, orando com ele, todos os dias? Você estava
24 horas com ele, acompanhando, ver se a vida dele estava sendo uma vida de verdadeiro arrependimento, sinceridade diante do Senhor. Queridos, nós somos limitados e nós queremos basear as nossas convicções, a nossa crença naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós ouvimos de outras pessoas. E ao invés de nós nos basearmos naquilo que Deus diz sobre as coisas, naquilo que Deus fala sobre determinado assunto, quando é que nós vamos realmente ouvir a voz de Deus e não a voz de fulano, ciclano, porque são limitados. Inclusive eu aqui que vos falo neste momento, eu sou limitado, eu não conheço todas as coisas, eu não sei todas as coisas. Apesar da minha busca por conhecimento, por estar estudando o tempo todo, buscando em oração a inspiração divina, eu ainda não conheço todas as coisas. Então você não pode, não deve se apegar apenas no que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem precisam ser levado à luz das Escrituras. Se bater, se conferir com o que diz a Bíblia, ótimo, essa pessoa está falando e dizendo aquilo que Deus quer que fale. Mas se por algum acaso for falado algo que não seja aquilo que a Bíblia diz, essa pessoa está errada. Ela pode estar certa sobre vários assuntos, mas de repente sobre um assunto específico, ela está errada, ela está equivocada. Então, é preciso sempre validar pela palavra do Senhor. E é lá que você vai conseguir crer no impossível. Crer que o impossível tem solução. Crer que o tempo ele vai passar e as coisas vão se encaixar. Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Sei que às vezes você vai dizer que já se passaram anos. Eu sei. Mas isso não significa que seja o ponto final. Não significa que seja o ponto final. Não tem por que ser o ponto final. Muitas vezes é o início de uma história linda e maravilhosa, mas que você está jogando tudo fora porque as suas crenças, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, está baseado em coisas muito supérfluas, muito superficiais, que não tem uma sustentabilidade forte. Então, vá para a palavra. Entenda, aquilo que seu marido está vivendo é passageiro, é momentâneo. Aquilo que a sua esposa está desfrutando neste momento e que parece para você que não tem mais jeito, não esquenta, querido. Isso passa. A concupiscência da carne passa, dos olhos passa, a soberba da vida passa e nenhuma delas é de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses permanecem. São os únicos que vão permanecer. Faça a vontade do Senhor e permaneça. Faça a vontade do Senhor e seja plenamente feliz. Não essa alegria, esse contentamento momentâneo, temporário, que vai passar muito em breve, que está acontecendo na vida de maridos e esposas. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até nosso próximo encontro. Acreditar que a saída do cônjuge de casa e a permanência dele até o momento no pecado torna a situação irreversível é não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder que ela tem de transformar situações, de mudar qualquer situação. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então isso já deveria ser aí um ponto de esperança e fé muito forte na tua vida e que nada, absolutamente nada poderia te dizer o contrário. Mas infelizmente não é isso que nós vemos, né? O que nós vemos é que muitas vezes o que o cônjuge está fazendo, as situações que eles nos mostram, nos evidenciam, faz com que nós pensemos justamente que a Bíblia está errada, sim, há impossíveis para Deus, e que sim, há situações em que Deus decididamente não quer se meter, que Ele não quer mudar e Ele vai deixar desse jeito mesmo que está, e nós, então, temos que fazer alguma coisa. E o que nós podemos fazer é seguir a nossa vida e também nos metermos em uma furada igualzinho ao do marido e a da esposa. Muitas vezes é isso que passa nas nossas cabeças. Muitas vezes.
A Bíblia diz que o mundo vive uma concupiscência, né? Uma concupiscência mesmo. Lá em 1 João, no capítulo 2, versos 15 a 20, vai dizer: não ameis o mundo e nem no que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tudo que o seu marido está vivendo, que a sua esposa está vivendo, buscando os próprios prazeres, se ensoberbecendo da vida que levam, isso é concupiscência. Isso é apenas atender aos desejos carnais, primitivos. Estão seguindo os desejos que os olhos veem. Estão vivendo as suas vidas como se eles fossem os donos dela. E como se só existisse os prazeres aqui. Como se não houvesse um amanhã, um futuro, uma eternidade. Mas há não só uma eternidade a vir depois da morte, mas há um mundo a nos esperar e tempos que não serão os mesmos de agora. A Bíblia diz que o mundo passa. A concupiscência do mundo também passa. Mas só aquele que faz a vontade de Deus é que permanece para sempre. Só os que fazem a vontade do Senhor. Então não adianta o seu marido, neste momento, estar dizendo que ele está vivendo a vida que ele sempre sonhou, que Deus está abençoando. Não adianta a sua esposa dizer, abrir a boca e gritar aos quatro ventos que agora ela é feliz. Não. Agora ela vive um momento de prazer, de contentamento, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, está proporcionando a ela. Mas a Bíblia diz que isso passa. A gente precisa entender temporalidade. Quando a gente entende os princípios divinos, a gente sabe que há tempo para todas as coisas. Há tempo de tratamento divino, há tempo de permanência no pecado. E a questão da permanência do pecado permanece até quando Deus permite. Até quando Deus deixa. Queridos, quando nós olhamos para os personagens bíblicos, nós vemos mudança significativa na vida deles. Nós vemos. Deus permite, Deus deixa acontecer muitas coisas, até mesmo para tratamento, para correção, para disciplina. Deus acaba deixando. Quando nós olhamos para Davi, ele recebe a visita lá do profeta, que vai dizer para ele: Davi, você errou. Mas é óbvio que a visita do profeta só acontece depois que ele já errou, que já não tem o que fazer para evitar o erro, mas para não permanecer mais no erro. Por que é que a visita não se deu antes? Porque Davi precisava de tratamento. Porque Davi precisava de correção. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, por exemplo, Jonas não é impedido de comprar passagem, de entrar num barco e ir em direção completamente oposta à que Deus tinha dito a ele. Ele não é impedido. Muito pelo contrário, Deus permite que ele faça tudo isso e no meio da situação toda, Deus o traz de volta. O apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo, era um perseguidor do cristianismo. E por que Deus não impedia? Porque muitas pessoas precisavam ser tratadas por essa perseguição. Porque muitas pessoas precisavam ser corrigidas pelo medo de serem mortas ou presas. E até mesmo porque o apóstolo Paulo precisava ter uma vivência para saber do que estava falando lá na frente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Entenda, o que o seu marido hoje está vivendo, o que a sua esposa hoje está vivendo, serve não somente para a correção da sua vida, como correção da vida deles lá e também da vida dos estranhos que estão com eles. Deus não o deteve, não o impediu de cometer essa insanidade, essa besteira, porque isso vai colaborar
para uma mudança significativa na vida dele. Quando Deus deixa eles viverem, experimentarem esses momentos, essa temporalidade no pecado, Deus não está dizendo que é o fim, que acabou, que você deve deixar para lá, que você deve esquecer, que não adianta mais buscar e que você também deve entrar nessa mesma onda. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo: ei, eu tenho o controle de todas as coisas. Eu não perdi o controle. Eu não sou levado pelas circunstâncias. Eu domino as circunstâncias. Eu controlo as circunstâncias. Eu a faço trabalhar a meu favor. Queridos, um grande teólogo dos dias atuais nos diz que até o diabo é o diabo de Deus. Porque até o diabo tem que obedecer a Deus. Até o diabo sabe que ele tem um tempo contado. Querido, você lembra daquela passagem lá, quando Jesus vai até um endemoniado lá e a legião de demônio interpela Jesus e diz: por que vieste a nós antes do tempo? Então eles sabem que eles têm um tempo. Eles sabem que eles têm um tempo para agir e que vai acabar, que esse tempo vai acabar. Eles têm essa consciência. Mas nós achamos que não, que aquilo que o marido está vivendo, aquilo que a esposa está vivendo, que aquilo não tem mais fim, que aquilo não tem mais jeito e que não vai acabar, que eles vão continuar vivendo o que estão vivendo, que o tempo de afastamento vai ser perpétuo, vai durar a vida inteira e que não tem mais jeito. Queridos, nós precisamos parar de achar as coisas e nós precisamos ir para a palavra do Senhor. Ei, querido, você está aqui me ouvindo. Olha só, você está me ouvindo neste momento, buscando restauração de casamento, talvez até duvidando das minhas palavras neste momento, mas eu te pergunto, você tem mergulhado? Eu não estou falando de leitura rasa, superficial, eu estou falando, você tem mergulhado na palavra do Senhor para conhecer mais e mais de Deus? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Será que nós temos conhecido? Será que você que está buscando por restauração, você está apenas com vontade de que haja restauração, mas não tem fé, porque a fé é baseada naquilo que você conhece da palavra do Senhor? A fé não é algo que você gera, não vem de você, não vem de nós, vem de Deus, através de ouvir a palavra do Senhor. Então, muitas vezes você não acredita, muitas vezes você tem dúvida, muitas vezes você tem os achismos que Deus não restaura todos os casamentos, porque o que você está baseando essa sua convicção não é bíblica. A base não é bíblica. A base muitas vezes tem sido o que você vê por aí. E o que você vê por aí é limitadíssimo. Você me diz que fulano orou tanto tempo, buscou tanto tempo e não teve a restauração. Mas eu te pergunto, será que ele orou corretamente? Será que ele fez as coisas que deveria fazer? Ou será que a única coisa que você conhece é que ele dizia que ele estava buscando? Você estava lá no quarto dele, orando com ele, todos os dias? Você estava 24 horas com ele, acompanhando, ver se a vida dele estava sendo uma vida de verdadeiro arrependimento, sinceridade diante do Senhor? Queridos, nós somos limitados e nós queremos basear as nossas convicções, a nossa crença naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós ouvimos de outras pessoas. E ao invés de nós nos basearmos naquilo que Deus diz sobre as coisas, naquilo que Deus fala sobre determinado assunto, quando é que nós vamos realmente ouvir a voz de Deus e não a voz de fulano, ciclano? Porque são limitados. Inclusive eu aqui que vos falo neste momento, eu sou limitado, eu não conheço todas as coisas, eu não sei todas as coisas. Apesar da minha busca por conhecimento, por estar estudando o tempo todo, buscando em oração a inspiração divina, eu ainda não conheço todas as coisas. Então você não pode, não deve se apegar apenas no que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem precisam ser levado à luz das Escrituras. Se bater, se conferir com o que diz a Bíblia, ótimo, essa pessoa está falando e dizendo aquilo que Deus quer que fale. Mas se por algum acaso for falado algo que não seja aquilo que a Bíblia diz,
essa pessoa está errada. Ela pode estar certa sobre vários assuntos, mas de repente sobre um assunto específico, ela está errada, ela está equivocada. Então, é preciso sempre validar pela palavra do Senhor. E é lá que você vai conseguir crer no impossível. Crer que o impossível tem solução. Crer que o tempo ele vai passar e as coisas vão se encaixar. Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Sei que às vezes você vai dizer que já se passaram anos. Eu sei. Mas isso não significa que seja o ponto final. Não significa que seja o ponto final. Não tem por que ser o ponto final. Muitas vezes é o início de uma história linda e maravilhosa, mas que você está jogando tudo fora porque as suas crenças, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, está baseado em coisas muito supérfluas, muito superficiais, que não tem uma sustentabilidade forte. Então, vá para a palavra. Entenda, aquilo que seu marido está vivendo é passageiro, é momentâneo. Aquilo que a sua esposa está desfrutando neste momento e que parece para você que não tem mais jeito, não esquenta, querido. Isso passa. A concupiscência da carne passa, dos olhos passa, a soberba da vida passa e nenhuma delas é de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses permanecem. São os únicos que vão permanecer. Faça a vontade do Senhor e permaneça. Faça a vontade do Senhor e seja plenamente feliz. Não essa alegria, esse contentamento momentâneo, temporário, que vai passar muito em breve, que está acontecendo na vida de maridos e esposas. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até nosso próximo encontro.